Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional. Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana, sou a fundadora da Techia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje tenho comigo alguém que trocou a bata do hospital pelo ecrã da tecnologia. Começou por celebrar o Dia Internacional do Enfermeiro e hoje festeja também o World Product Day. Acredita que as nossas capacidades e conquistas são esculpidas pelas nossas escolhas e experiências ao longo da jornada profissional. Hoje tenho comigo o Francisco Pinto Leite, Group Product Manager na Talkdesk e professor na Porto Business School e FEUP. Francisco, bem-vindo ao Techia Talks, entusiasmado por partilhar aqui a tua jornada e visão com quem procura mais orientação. Olá, antes de mais obrigado pelo convite. Gostei da intro, parte das mentes inquietas, portanto eu acho que faço fit com essa, porque sempre fui um bocadinho inquieto também, portanto acho que estou no sítio certo. E sim, contente por poder partilhar um bocadinho da minha história com outros que possam eventualmente relacionar-se ou que estejam a passar uma fase similar àquilo que foi a fase que eu passei. E espero estar preparado para as perguntas que vêm aí, mais ou menos indiscretas. Mas sim, Espero vamos que embora. não estejas preparado, porque assim torna-se muito mais interessante. Ok, pronto, ótimo. Mas acho que não vai ser nada duro para ti, acho que não. Olha, nós aqui costumamos sempre começar aqui pelo princípio. Tu sempre quiseste ser enfermeiro? Foi algo que tu decidiste quando o tempo te obrigou a isso? Como é que foi esta decisão? É uma excelente pergunta. Eu acho que desde sempre, e na altura que eu tive que tomar uma decisão, eu não tinha bem a noção do que era, que me motivava. Mas eu desde sempre tive um espírito de missão. Ou seja, eu costumo olhar para mim como alguém que gosta de cuidar outras pessoas. Portanto, na altura, eu fazia imenso desporto, estava muito envolvido com pessoas. Foi de forma natural que eu achei que tinha que ter um percurso ligado, de certa forma, à área da saúde. Considerei várias coisas. Entretanto, quando comecei a olhar para a enfermagem, percebi que dentro dos profissionais de saúde era aquele que efetivamente tinha mais contacto com as pessoas, que tinha a possibilidade de criar uma relação mais próxima e que tinha um bocadinho este sentido de missão, digamos assim. Portanto, achei que fazia fit com aquilo que eu procurava para mim, ou seja, ter um impacto na vida de outras pessoas, ajudar. Portanto, aqui um bocadinho deste espírito de missão e pronto, e foi um bocadinho isso que de certa forma, me empurrou para a enfermagem. Os meus pais, nenhum dos dois é da área da saúde, portanto não há aquela questão que às vezes acontece muito de familiarmente somos expostos a determinado contexto, entretanto vamos atrás do mesmo contexto, isso não aconteceu. Se calhar eventualmente aconteceu com a minha irmã, que é fisioterapeuta e que eu procurei também para a saúde a seguir a mim, mas no meu caso não, foi um bocadinho esta questão de espírito de missão e querer ajudar os outros, no fundo. Ok, excelente. E durante quanto tempo é que sentiste que estavas ali nessa missão, até começares a pensar, ok, se calhar não é por aqui, é por agora? Bem, eu tive 10 anos enquanto enfermeiro e nesses 10 anos experimentei muita coisa. Portanto, eu trabalhei muitos anos no Hospital São João, no Porto, na cirurgia geral, na neurocirurgia. Ao lado fui fazendo muitas outras coisas, desde trabalhar nos cuidados de saúde mais primários, trabalhar nos cuidados de saúde sociais, digamos assim. Tive muito tempo ligado a uma ONG, que é Médicos do Mundo, na qual cresci muito e explorei muito noções de gestão de projeto em si, projetos mais humanitários, portanto aquela parte mais da missão estava ali muito presente. A questão de perceber que se calhar havia outros caminhos foi um bocadinho natural, ou seja, voltando à tua introdução, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, ou seja, sempre gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Houve uma altura, mais ou menos quando eu me juntei à neurocirurgia, que eu começava a viver um bocadinho ansioso com a quantidade de sistemas de informação que nós usávamos, quantidade de dados que gerávamos e o que não fazíamos com eles. Portanto, isso foi um bocadinho o kick, digamos assim, para começar a despertar aqui outras oportunidades. Pronto, isso associado também com
Pronto, e não é novidade seguramente para ninguém, mas a carreira de enfermagem em Portugal é uma carreira dura, não é? Pronto, com muito pouco reconhecimento, um, seja ele reconhecimento a nível monetário ou da remuneração que tem o enfermeiro, ou mesmo reconhecimento social, embora as coisas estejam a mudar um bocadinho. A carreira também é muito estruturada, não havia grandes perspectivas de evolução, os horários são pesados e, portanto, esse mix do contexto em que eu estava, mais desta característica mais inquieta de tentar explorar outras coisas e aprender outro tipo de coisas, acho que colocou-me aqui num caminho de perceber que se calhar havia mais em mim que eu podia explorar do que por isso simplesmente só continuar a trabalhar na saúde. E atenção que a saúde traz imensos desafios e nunca foi por falta de desafio ou por falta de espaço de oportunidade para crescer, foi muito mais por eu sentir que havia aqui um conjunto de outras skills que eu não estava a tirar partido e quando fui exposto ao contexto, nomeadamente quando ainda no hospital comecei a se envolver com alguns projetos com uso de tecnologia, comecei a perceber que se calhar há todo aqui um conjunto de outras coisas que eu podia fazer e que se calhar ia tirar para ver e a realização final foi quando eu percebi que havia um espaço para impactar a vida das outras pessoas e ajudar outras pessoas de forma mais global usando tecnologia. Portanto, isso foi aqui quase como a cola. Ou seja, de eu pegar e dizer assim, ok, eu não preciso de desviar aquilo que eu sinto que é uma missão, Yeah. para mim, aquilo que me define, e posso explorar toda esta área nova que eu não conheço, que é entusiasmante, que traz tantos desafios, que tem tanta oportunidade, e portanto, olha, esbarrei nela e cá estou ainda, não é? Ao fim de 8 anos, portanto ainda cá estou. Boa. Na tua descrição é muito curioso porque tu descreves assim um descolar, não é? Da tua área de formação base ligada diretamente à saúde, um descolar na direção do prazer, não da dor, não é? Porque há muito esta de, ok, eu estou a fugir desta dor ou eu estou a ir em busca de um prazer diferente, não é? Que não estou a encontrar aqui. E tu foste descolando, conseguindo manter essa sensação de propósito e missão nesta que começava ali a abrir-se como uma nova área possível em que tu também podias cuidar de pessoas, ajudar pessoas e manter essa sensação de entrega que para ti é algo importante, não é? Sim, eu acho que no final do dia, lá está, isto também é uma coisa que vem com o amadurecimento, eu acho, não é? Porque quando tu fazes uma escolha de qual é a área que queres seguir, ou qual é o curso que vais tirar, ok, eu acho que nós não estamos preparados do ponto de vista, não estamos maduros o suficientes para tomar essa decisão. É, portanto, quando estamos ali a passar do nono para o décimo, temos logo que fazer uma primeira escolha que de certa forma condiciona um bocadinho o teu rumo, e depois chegas ali ao 12º, e quando fazes a tua aplicação para a universidade ou escolhes um curso, nem sempre tens uma noção real do que é mais interessante para ti. Um, Quando eu mudei, ou quando eu comecei a ponderar sair da enfermagem, eu já estava nos 30. Portanto, já tinha trabalhado uma data de anos, já tinha sido exposto a um conjunto de coisas e, portanto, estava numa fase de amadurecimento muito maior, onde eu me conhecia melhor e onde, para mim, os meus valores e aquilo que era relevante já estavam ali bem definidos. Ou seja, esta sensação de aquilo que eu faço tem que ter um propósito, portanto, tem que haver aqui este sentido de missão, a questão de eu tenho que ter um espaço onde não há certeza absoluta, onde há incerteza, que eu posso explorar a incerteza e procurar formas de evoluir e de entregar valor. Portanto, tinha na saúde, tenho agora a trabalhar com produtos, não é? Ou com tecnologia. E depois a outra última fase que é aprender a ensinar, ou seja, que é esta parte de eu continuo a ser desafiado a aprender coisas novas com outras pessoas, mas começo a ter a oportunidade também de partilhar aquilo que tem sido o que eu aprendo com outras pessoas. Portanto, eu já sentia isto quando estava na enfermagem e eu fui docente na área da saúde durante alguns anos e, portanto, tinha já esta experiência. Eu tinha estagiários no hospital que eu tinha que fazer orientação dos seus estágios, e, portanto, havia esta perspectiva de colaboração em que nós estamos a orientar, a ensinar, a dar perspectivas, mas estamos a aprender. São pessoas novas que trazem uma visão diferente, não é? Um, e portanto esta transição para a tecnologia foi muito igual, entendes? Porque o espaço é completamente diferente, o padrão de responsabilidade é completamente diferente, mas o dia a dia é muito semelhante. É incerteza, são desafios, são oportunidades, é explorar o desconhecido e é entregar valor e é ir para um propósito. Portanto, eu sinto que estou privilegiado, eu acho que não fiz uma mudança gigantesca. Apesar da maior parte das pessoas me dizerem
foi uma mudança muito Claro. grande. Quando se Eu olha não só para o ponto de sinto, partida e agora, não sim, eu é? não sinto que Parece. seja mesmo muito grande. Ok, ok. Ou seja, essa mudança que se foi dando ali, como tu disseste, foi algo que foi natural. Não é? Começaste por explorar os sistemas, o que é que nós podemos fazer aqui, possivelmente entraste aí na parte de dados, que nós também já falamos, e depois a coisa foi-se desenrolando. Não sentiste ali um momento de, ok, tenho que deixar ir agora? Não sentiste esse desmame? Sim, há um episódio curioso. Eu tive um dia que foi o dia da verdade, vamos chamar assim, aquele dia em que eu, de facto, percebi que tinha que mudar alguma coisa. Tive uma noite muito difícil no hospital, em que estava responsável de turno. Tivemos um conjunto de eventos pronto, são eventos que não são necessariamente esperados e que são negativos. Portanto, tivemos alguns doentes que não conseguimos estabilizar durante a noite. A noite foi mesmo muito pesada e isso forçou aqui uma reflexão imediata em mim. E, portanto, eu quando saí de manhã só tinha uma decisão, que era, ok, aquilo que tem estado na minha cabeça há muito tempo de tenho que procurar outra coisa e de facto evoluir e explorar outro caminho, ficou mais claro depois desse evento. Ou seja, houve claramente, digamos assim, esse trigger, digamos assim, que me fez acelerar um bocado o processo e para ser honesto, acho que precisava de alguma coisa. Foi esta, que me podia ter sido outra coisa qualquer, porque estava a chegar a uma fase que não dava para montar os dois cavalos, não é? Portanto, eu continuava a trabalhar no hospital, estava a fazer projetos de tecnologia dentro do hospital, mas depois estava a acumular, depois continuava a ser enfermeiro de cabeceira de doente, não é? E a fazer os meus turnos, mas às vezes a sair de noite e a ir para reuniões sobre projetos de tecnologia e como melhorar os nossos sistemas no hospital, e portanto, claramente que não estava a ser possível de conseguir explorar nenhum dos dois na sua plenitude, não é? E portanto, aquela noite ou aquele turno que foi um turno difícil em retrospectiva, foi um momento positivo também na forma como a minha carreira depois se desenrolou. Pronto, porque essa foi a primeira decisão. A seguir a isso, depois houve aqui um outro momento e tive a sorte de encontrar no caminho as pessoas certas e, portanto, tive um professor que hoje em dia é um professor com quem eu trabalho na FEUP, diretamente, está na minha equipa de docência, ou eu estou na equipa dele, melhor dito, que na altura tivemos uma conversa muito interessante e muito transparente sobre como é que eu podia, de facto, trabalhar algumas skills que eu queria trabalhar e ir buscar algum conhecimento formal e na altura eu ponderei várias coisas, portanto, lá está. Eu só sabia que queria sair e que queria sair nesta direção, não tinha um plano ainda, e considerei fazer um MBA, considerei, sei lá, fazer um curso de licenciatura desde o início, considerei várias coisas. E na altura essa conversa muito transparente apontou-me aqui diferentes caminhos de como é que uma pessoa tira partido do que aprendeu in situ, não é? A trabalhar e como é que vai buscar especialização ou conhecimento formal em áreas que não tem. E pronto, e ele foi a pessoa que me apresentou o mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão na FEUP, que foi o mestrado que eu fiz. Portanto, na altura já tinha um primeiro mestrado em sistemas de informação e, portanto, a seguir fui fazer um segundo mestrado em cima, mas que de facto me deu aqui alguma clareza de como é que eu posso garantir este conhecimento formal. E em paralelo também houve algumas pessoas que eu conheci nessa altura que me trouxeram esta ideia de, ok, se tu queres mudar e queres mudar com propósito e com intenção, se calhar tens de começar por saber o que é que tu queres efetivamente fazer. Portanto, e aquelas conversas, e foram conversas muito informais, ficaram aqui na minha cabeça, do estilo, ok, eu estou a dizer que quero mudar, mas eu não estou ainda a ser capaz de dizer para onde, ou fazer o quê. Portanto, na altura continuava a trabalhar no hospital, só tinha decidido que queria sair. E, e pronto, e como eu tinha estado a fazer alguns projetos com consultoras de IT, não é? E eles me tinham falado de produto e product owner e começaram a falar destes nomes todos, eu não fazia a mínima ideia do que isto era. Fui explorar um bocadinho mais, conversei com alguns colegas, alguns amigos que estavam na área da engenharia informática para perceber o que é que eles faziam, ao certo, o que é que as outras pessoas faziam. E, pá, e desenhei nessa altura um objetivo para mim, que foi em 10 anos chegar a um cargo de liderança de produto numa empresa global. Escrevi, tenho ainda o caderninho onde escrevi isso, Feliz. e, escrevi lá esse objetivo e a seguir comecei muito organicamente e sem ter aqui grande conhecimento de causa a tentar perceber o que é que eu tinha que fazer para executar. Ou seja, a partir do momento que eu tinha um propósito, ou seja, uma direção, um objetivo para chegar, comecei a tentar perceber, ok, como é que eu executo isto e como é que eu acelero
este percurso. E pronto, isto estava planeado para 10 anos, cheguei lá um bocadinho mais cedo, ao fim de 7, É isso que 8 anos, acontece, não é? Quando há um o plano, há que é um ótimo. trabalhando, é super bom sinal. Ok, então vamos mesmo pegar aí nesse momento em que tu começas a tomar uma decisão, a decisão está tomada e começas a munir-te de todas essas ferramentas que tens à tua volta, porque o que aconteceu contigo acontece, eu diria, infeliz ou infelizmente, como quisermos olhar, com 80, 90% das pessoas que trabalham, seja em que área for hoje em dia, ou seja, há ali um momento em que a pessoa pensa, ok, se calhar já não é aqui, então onde é que é? E muita gente fica presa nesse momento, ou seja, fica presa nesse momento de insatisfação e de, pá, eu sei que já não é isto, mas como eu não sei para onde ir, eu também não sei sequer para onde é que vou dar um primeiro passo. Que ferramentas é que tu foste encontrando aí? Ou seja, falaste de pessoas, o que mais é Portanto, que tu naquela foste? altura, portanto, ao dia de hoje, eu tenho uma clareza muito maior Claro. de como é que podemos acelerar isto. Naquela altura foi muito por tentativa e erro, não é? Fui tentando que algumas coisas e tentando acelerar. A única que ficou comigo, ou as duas únicas coisas que ficaram comigo desde essa altura até ao dia de hoje, foi a primeira, colocar um objetivo médio prazo, ok? No meu caso foi a 10 anos, mas poderia perfeitamente ter sido a 5 ou a 3, não importa, e a seguir fazer a fragmentação desse objetivo em pequenas milestones. Ok, Para perfeito. vezes, quase pensamento a engenheiro, quando temos um problema É muito verdade. complexo de resolver, tentamos partir em problemas mais pequenos que possamos resolver um de cada vez e progredir na direção da resolução total do problema. Não é? E aqui foi igual. Ou seja, eu queria chegar ali, obviamente que sem saber minimamente como é que se fazia, era muito aspiracional, não é? Como é que eu em 10 anos vou chegar ali? E comecei a fazer, hum, a retroceder qual é que era a etapa exatamente anterior. Ou seja, em vez de olhar para a frente e dizer o que é que eu tenho que fazer a seguir e depois, e depois, e depois, eu comecei a tentar perceber, ok, que fases é que há até eu conseguir chegar até ali? Até chegar onde estava. Então comecei por pensar, se eu para ser um product leader numa empresa global, duas coisas têm que acontecer antes. Não sei bem qual é a ordem, mas tem que acontecer. Eu tenho que chegar a uma empresa global e trabalhar nessa empresa global e tenho que ter liderado pessoas, porque senão não vai dar, não é? Não consigo Claro. agora de repente chegar ali. Pois antes disso cheguei, mas há um passo muito antes, que é eu preciso estar confortável em trabalhar numa empresa global de tecnologia. Mas antes disso foi, eu preciso sequer um produto, não é? E antes disso é, preciso sequer começar a trabalhar em tecnologia. Portanto, eu não trabalhava em tecnologia, estava a fazer algumas coisas no hospital, mas não contava ainda bem como experiência efetiva a trabalhar com tecnologia. E cheguei até onde estava. Então a seguir foi um bocadinho olhar e perceber uma coisa muito simples, que é o que é que eu ofereço? Neste momento, sem mais nada, sem fazer mais nada, o que é que eu ofereço? 10 anos de experiência, contexto na área da saúde, múltiplos contextos, desde o hospitalar aos outros todos, um conhecimento sólido do que são os workflows de trabalho, alguma expertise que eu trazia dos sistemas de informação e da gestão da informação, portanto, o mestrado anterior que eu tinha feito na área da saúde, portanto, como é que se trabalham dados, como é que se calculam indicadores, coisas desse estilo, e, portanto, comecei a pensar, há aqui um espaço de oportunidade que é a minha porta de entrada tem que ser o conhecimento e o valor que eu agrego. Porque se eu for tentar entrar pela via da tecnologia, eu não tenho nada para oferecer ainda. Então, fiz o caminho dois, que foi bater às portas dos contactos que tinha conhecido no contexto do hospital, a trabalhar com empresas que fornecem sistemas de informação, e fui perguntar se havia alguma vaga para fazer o que quer que fosse nas empresas de software para a saúde. Tive a sorte depois também de ser convidado a participar de dois, três processos de recrutamento nessa altura. Acabei por escolher a Alert, que foi uma das maiores empresas na área de saúde, o software para a saúde em Portugal. Na altura que me juntei, mais uma vez, como era qualquer coisa, entrei pela porta da formação. Portanto, eu tinha alguma experiência na docência, tinha um conhecimento sólido da saúde, já tinha trabalhado com o produto principal da Alert, o produto para urgência, e, portanto, convidaram-me a juntar-me à equipa, na área como especialista de formação, de fazer a formação interna aos novos colaboradores, mais a formação em cliente, portanto, faço pré-go live e fazia implementação, ou seja, ia com os consultores de implementação, que era uma função própria na Alert, e eu havia parte do meu trabalho que era mais um na equipa de implementação, implementar software. Pronto, quando cheguei aí, comecei logo a pensar qual era a etapa seguinte, que é, ok, eu entrei em tecnologia, posso dizer que trabalho numa empresa de software,
agora preciso de me aproximar daquilo que eu quero, que é trabalhar em produto. Ora, a Alert tinha uma função de Business Functional Analyst na altura, portanto, a estruturação não era esta estruturação moderna de equipas de produto, nem sequer tinham produtos entregues end-to-end a equipas, tinham uma orientação muito mais funcional, portanto, a equipa de orders, que eram as prescrições clínicas, a equipa da medicação, pronto, Exato. etc. E Puzzle mode. depois cobriam as necessidades do diferente portfólio de produto. O que aconteceu foi que eu tirei partido, principalmente do tempo em que estava na Arábia Saudita a fazer implementação, para começar a perceber coisas do estilo: o software não resolve este problema, este workflow de trabalho não tem uma representação fácil ou funcional no software, portanto tem um antipadrão, é normal que os enfermeiros, os médicos não consigam usar. Depois senti isso muito, por exemplo, no programa da fisioterapia, que foi todo desenhado para um contexto específico e um tipo de mercado específico, e quando chegamos ali à Arábia Saudita o mercado era completamente diferente, e mesmo o mercado europeu, a forma como se trabalha a fisioterapia não tem nada a ver, e portanto havia ali um conjunto de fluxos que não funcionavam e tínhamos muitas barreiras de adoção, e eu comecei a fazer de forma completamente arbitrária, sem ninguém me pedir nada, reportes com sugestões de melhoria e com análises e enviar. Enviava para a malta que estava a gerir desenvolvimento, enviava. Proativamente, ou seja, Sim, pensaste, isto faz foi, sentido, eu vou sugerir. foi um veículo do estilo: eu preciso de mostrar que eu sou capaz de fazer isto. Basicamente, e portanto, a certa altura foi muito natural, não é? Começou-se a falar lá que eu fazia estas análises, começou-se a perceber que eu tinha esta sensibilidade, e portanto, o que aconteceu foi que, passado pouco tempo, me perguntaram se eu tinha interesse em me ver para a equipa. Falamos um bocadinho, na altura falei com o meu manager, que era na parte das operações, não é? E do training, e eu teria que passar para a equipa de desenvolvimento, portanto, falei também com a pessoa que iria ser a minha manager depois da mudança, para perceber, ok, o que é que eu posso contribuir ou não, e tentei encontrar ali um meio termo, porque a mim fazia-me alguma confusão que a equipa de análise não fosse uma equipa de terreno. Portanto, eu não conseguia perceber muito bem esta fragmentação entre a equipa de implementação que está em contacto com o cliente final, mas depois a equipa que faz a especificação do produto e analisa os problemas está num gabinete. Então eu quis manter esta dinâmica aqui, e portanto essa foi a minha fase 2, milestone 2. E Ok. depois comecei, a partir do momento que cheguei aí, logo a pensar na milestone 3, que era uma coisa que me. Não sei se vinha do síndrome do impostor ou se vinha um bocadinho de insegurança, mas havia muitos dias em que eu pensava: será que eu estou a gostar de fazer isto e estou entusiasmado porque é na área da saúde? Ou será que eu estou entusiasmado com o tipo de função que eu tenho? Isso era uma pergunta que eu tinha muitas vezes, que era: ok, eu continuo a trabalhar na área da saúde, simplesmente não sou enfermeiro, estou a trabalhar com software e está tudo bem. A minha questão era: o que é que me motiva? É a área de negócio ou é o, de- o desafio do que é trabalhar neste espaço mais de análise de produtos, especificação, etc. E portanto eu tinha claro que tinha que sair da área da saúde, e portanto o move que eu fiz a seguir só tinha uma condição, que era uma vaga de produto numa empresa fora da área da saúde. Ok. Pronto. E foste testar, ou seja, a tua forma de comprovar isso para ti próprio foi efetivamente: eu vou sair da área da saúde mantendo-me em tecnologia e perceber se afinal o que eu gosto é o processo, a criatividade, o produto, o encontrar a solução. Ou seja, Sim, tu na minha cabeça testaste era em assim: ti se eu próprio. mudar a área de negócio e continuar a conseguir entregar valor, Certo? então é porque eu gosto do que estou a fazer e não da área de negócio. Ou seja, a área de negócio Claro. passa a ser irrelevante. Exato. Pronto, a ideia era esta no início. Obviamente que hoje já sei que não é assim 100% irrelevante, ou seja, temos que ter algum tipo de conexão com a área de negócio, porque senão não vai ser sustentável a longo prazo, mas efetivamente esse move deu-me a validação que eu precisava, que é: eu efetivamente gosto de trabalhar em produto, gosto de ter este tipo de desafios, e pronto, eu precisava disso. Esbarrei na altura com uma empresa portuguesa que passa aqui a publicidade das melhores empresas para se trabalhar, que é a EGOI, uma empresa aqui em Matosinhos, empresa muito familiar, com malta que trabalha lá já há muitos anos e que me deu todo espaço de oportunidade e de aposta também, porque na altura que eu fui para lá eu era um júnior que era sénior, um sénior que era júnior, não é? No fundo, porque era uma pessoa que já trabalhava há muito tempo, mas que trabalhava há muito pouco tempo na área, e portanto
Isto trazia aqui alguns desafios e tive a sorte do Vitor, que é o CTO e Head of Product, e o Miguel, que é o CEO da Egoi, os dois acharem que fazia sentido apostarem num perfil como o meu. Estou numa fase de muita transformação da Egoi e, portanto, foi ótimo porque tive muito hands-on na definição do que é que podem ser novos processos, como é que podemos interagir os diferentes departamentos, como é que podemos transformar o mindset para ser mais product-led. Portanto, foi ali um período de tempo em que eu cresci mesmo muito, a nível profissional e arrisco-me a dizer até pessoal. E, portanto, é uma etapa muito interessante da minha carreira. E depois chegou ali a um ponto em que eu sentia que estava num platô, de certa forma, a nível de evolução, ou seja, eu continuaria a poder aprender e crescer na perspectiva da automação de marketing ou no marketing digital, que é o espaço da EGOI. Podia aprender ali muitas coisas, mas estava ali num platô já a nível de grandes referências, pessoas com quem eu pudesse aprender, ter outras experiências de outras áreas de negócio. Portanto, eu continuava a achar que na fase em que eu estava de aprendizagem de carreira precisava de ser exposto a outros desafios, a outros contextos para continuar a evoluir. E naquela altura meti na minha cabeça muito também da interação, porque na EGOI eu tinha uma interação muito próxima com a engenharia recrutava a produto. Portanto, eu tinha a minha equipa e eles reportavam todos a mim e eu muitas vezes não compreendia 100% daquilo que eles me diziam, não é? E senti que precisava de me desafiar nesse espaço, ou seja, de Seja mais técnico. tentar trabalhar com um produto mais técnico. Ok. E, portanto, produto mais de plataforma ou um produto mais de back-end. Então, tinha estas ideias na cabeça. Curiosamente, surgiu uma oportunidade na Talkdesk, a empresa onde eu estou ao dia de hoje. A Talkdesk já tinha tido um primeiro contacto comigo no passado, quando eu estava a fazer mestrado em Engenharia de Serviços. Portanto, nós tínhamos uma cadeira na FEUP, que é um laboratório de gestão de projetos. Um dos clientes na altura dessa disciplina foi a Talkdesk, portanto, eu já tinha aqui alguma conexão emocional com algumas das pessoas. E, portanto, quando surgiu a oportunidade, achei que fazia sentido. O desafio foi para juntar uma unidade nova que estava a ser criada, criar a equipa de integrações, criar a equipa de produto, desenvolver conceitos e normalizar o desenvolvimento de produto de uma forma mais estratégica no espaço das integrações. Portanto, era aqui mais técnico, uma coisa que eu ainda nunca tinha feito. E pronto, decidi agarrar esse desafio. Estive com esse desafio até dezembro do ano passado, portanto, a liderar desde integrações, depois produtos para construir integrações, portanto, produtos para developer. Construímos um produto e desenvolvemos um produto que permitia criar custom integrations com point and click, ou seja, não precisavas de código, no fundo, era só colocar os endpoints e os contratos e, portanto, e montar automações, portanto, quase como um Zapier, um Make da vida interna da Talkdesk. Depois, na última fase, comecei a trabalhar muito num produto mais visual, ainda assim também com um foco em developers, portanto, uma forma de embeber a Talkdesk dentro de outro sistema. Também um produto que customizava o espaço de front-end, portanto, foram produtos que me deram muita aceleração e muita bagagem, muito desafio, Mais até porque profundidade. estavam na fronteira da Talkdesk, ou seja, na forma como a Talkdesk se expõe ao mundo e como é que os outros sistemas em si se interconectam e como é que nós, num ambiente cada vez mais enterprise, em que os nossos clientes têm um conjunto aplicacional muito largo, como é que nós conseguimos fazer com que a experiência de uso depois dos seus users seja similar entre as diferentes plataformas, não é? No fundo, aquilo que nós queremos é que a plataforma ou as diferentes plataformas estejam de tal maneira integradas que a experiência seja a mesma. Portanto, tive aí muito tempo, até dezembro, e em dezembro agarrei, pronto, um outro desafio, portanto, que é a área onde estou hoje em dia, que se chama Omnichannel Platform, é muito central da Talkdesk, que tem a ver com toda a orquestração das nossas interações, portanto, no final do dia garantir que qualquer interação que chega à Talkdesk é roteada para a pessoa melhor preparada para a usar. Portanto, e estou nesse espaço, que é um espaço também muito interessante. Tenho também um produto de plataforma ali ao lado, que é a nossa plataforma de Interaction Management, ou seja, onde depois os canais desenvolvem as interfaces de comunicação. Portanto, continuo a ter aqui uma vertente mais técnica, digamos assim, e pronto, e estou a liderar equipas na Talkdesk praticamente desde sempre. Primeiro a equipa de produto em integrações, agora a equipa de produto nesta área de Omnichannel Platform.
E, portanto, tem sido um desafio interessante, no qual tenho crescido muito e que me trouxe até aquele patamar, digamos Que era o assim, objetivo lá atrás. que eu queria chegar. Ok, Sim. excelente. Obrigada por nos partilhares aqui a jornada, porque agora quando uma pessoa vê de fora, não é? Este passo a passo que tu descreveste, parece simples. Parece, ok, olha, fui para aqui porque nesta altura fazia sentido por causa disto, aqui usei este critério, já conheci estas pessoas, portanto foi aqui uma transição, eu fiz algo para isso acontecer, mas foi acontecendo de forma natural, portanto havia sempre aqui uma lógica. Quando nós vamos lá atrás, quando tu olhas aqui para o início, a tua expectativa na altura, ou seja, quando tu começaste a entrar efetivamente aqui em tecnologia, aquilo que tu achavas que ia acontecer, não é? Porque nós vamos sempre criando alguma expectativa, o que é que correu melhor do que tu estavas à espera? O que correu melhor foi efetivamente o tempo até eu chegar onde eu acreditava que seria o fit para o que eu queria fazer. Eu achei que me ia demorar muito mais tempo até eu conseguir efetivamente estar aqui. Obviamente que é um misto de sorte barra oportunidade, não é? E um misto de tu também fazeres o teu caminho com intenção, ou seja, de procurares essas oportunidades. Pronto, aquilo que eu olho ao dia de hoje é está para fazer de forma ainda mais sistematizada do que o que eu fiz. Portanto, eu fui agarrando oportunidades e fui-me tentando expor oportunidades um bocadinho ad hoc. Ia percebendo o que é que acontecia, ia falando com Fluido. pessoas, Yeah. ia agarrando. Hoje em dia eu acho que quando nós pomos intenção naquilo que fazemos, nós conseguimos executar de forma ainda mais, não vou dizer rápida, mas de forma mais eficiente. Ou seja, garantir que estamos a gastar a nossa energia na direção que faz sentido e que não estamos a dar passos que nos estão a lateralizar, estamos a continuar a mover na direção certa. E na altura não tinha bem essa percepção. E respondendo à tua pergunta, isso é que eu acho que correu melhor, digamos assim. O que correu pior é que se calhar, está, eu acho que tudo aquilo que eu vivi fez parte, mas acho que em alguns momentos eu posso ter deixado de escapar algumas oportunidades por não ter feito a leitura correta do que é que eu precisava de fazer naquela altura. Nomeadamente, por exemplo, eu demorei muito tempo até perceber qual era o skill set que eu efetivamente tinha que desenvolver para trabalhar neste espaço. Vários motivos, ou o contexto não me ajudou a entendê-lo, ou a minha percepção sobre o que é que o trabalho em si exigia não era ainda a percepção certa, ou não conhecia muita gente que fizesse produto e, portanto, foi mesmo estando dentro da bolha das pessoas que eu conhecia, e obviamente tens um alcance que é curto. Claro, a nossa amostra, não é? Portanto, quando eu estava na EGOI, obviamente tinha outros colegas a fazer produto na EGOI, mas nós falávamos uns com os outros e o nosso contexto era muito semelhante, os desafios, as experiências. E portanto, para mim, o que foi muito transformacional foi a partir do momento que eu percebi que tinha que me expor mais à comunidade e falar com pessoas e ser mais presente. Portanto, esse shift que aconteceu ali alguns 2022, quando eu me comecei a aproximar das comunidades e conhecer outras pessoas de produto e chegar ao LinkedIn e mandar mensagens a pessoas cujo job title era Product Manager Coisa e perguntar. assustadora. Aí foi onde efetivamente eu sinto que de facto ganhei uma tração de aceleração. Porque Bom, primeiro ganhei validação, ou seja, algumas coisas que eu estava a fazer e que não tinha a certeza se estava a fazer certo, comecei a validar, comecei a perceber que outras pessoas com desafios semelhantes tomavam decisões semelhantes ou faziam percursos semelhantes, e isso é ótimo, porque quando estás a navegar na incerteza, quando começas a ter validação, tens quase um reassurance que é para ali e continuas a ir. E segundo, comecei a ser exposto a realidades que eu não conhecia, a contextos que eu não conhecia e a formas de pensar diferentes. E sempre que isso acontece, tipicamente o resultado imediato é que tu cresces. Quando tu conheces pessoas que têm contextos diferentes, formas de pensar diferentes, abordam problemas semelhantes com formas diferentes, isso estimula-te também a sair da tua própria caixa, não é? Daquela em que tu já conheces bem, e perceberes se há outras oportunidades ou outras formas de executar. Portanto, para mim, voltando atrás até àquela pergunta que fizeste há pouco, do que é que eu considero que é mesmo relevante, eu acho que é isso. Eu acho que fazer este ano de produto é, ao final do dia, sobretudo sobre pessoas. E, portanto, se é sobre pessoas, nós não nos podemos esconder na nossa caixa e no nosso espaço seguro, digamos assim, temos que nos expor.
E temos que nos expor em todas as dimensões. Temos que nos expor dentro dos nossos trabalhos, com as equipas de tecnologia, design que trabalhamos, mas também com os stakeholders que temos lá dentro, portanto, as equipas de terreno, vendas, marketing, suporte, que nos abrem a perspectiva, não é? Expor-nos aos nossos clientes, perceber de facto quais é que são os desafios deles, mas expor-nos também à comunidade. Portanto, falar com outros gestores de produto, conhecer mais o que é que se faz, ser desafiado. Às vezes eu, sei lá, eu vou a um evento em Poster PM, ou vou a um evento da Product Weekend e falo com alguém que não conhecia e essa pessoa fala-me de alguma coisa e eu vou para casa e já vou explorar aquilo melhor, ou depois vou mandar uma mensagem e dizer, olha, aquela conversa que estávamos a ter, gostava mesmo de aprofundar e perceber um bocadinho melhor como é que estás a fazer isso. E há tantas ferramentas, tantas formas diferentes de abordar problemas que eu já explorei só porque investi uma hora da minha semana num mês E a ir a abriu, um sim, evento a tua caixa e de falar com respostas. pessoas. Portanto, sim, Curioso. comunidades acho que é extremamente importante. Pronto. Algo tão simples e que nós muitas vezes deixamos de lado só porque, pronto. Sim, e nós, pronto, a seguir ao Covid vivemos muito no computador, não é? E, portanto, Claro. muito no nosso próprio espaço e muito no online. E eu acho que está a mudar um bocadinho e estas oportunidades, e por exemplo aqui no Porto, que é a cidade onde eu estou, tem crescido imensas diferentes oportunidades de termos mais contacto pessoal, não é? Com outras pessoas que fazem o mesmo que nós. Isso acelera-nos muito a todos. E é isso, e portanto, aquilo que eu hoje em dia acredito como nós devemos desenhar a nossa carreira, e tenho toda uma espécie de framework que eu uso, mesmo quando faço mentoria para outras pessoas, e que eu aplico, foi basicamente um resumir destas experiências de tentativa e erro todas que eu fiz na minha própria transição, mais em conjunto com um conjunto de pessoas com quem eu fui trabalhando no início da minha carreira e ajudando a transitar também, e chegando a uma forma de como é que nós podemos sistematizar algumas coisas. E cheguei a uma conclusão que é interessante, que é, há diferentes fases e não vale a pena nós tentarmos ir para a última fase sem resolver as fases anteriores. E esse é não queria usar erro, mas é tipicamente o desafio maior das pessoas que estão a fazer um caminho destes, que é, estão muito ansiosas pelo resultado final, o que eu percebo, porque é duro, e então tentam ir para a última etapa. Portanto, pegar no CV, mandar currículos para todo o lado, depois não funciona, depois fazer 1000 cursos e 1000 formações, todas mais ou menos à volta do mesmo tema, porque acreditamos que quanto mais informação absorvermos, melhor preparados estamos, e portanto, e o que eu faço é desconstruir um bocadinho essa forma, abordagem, digamos assim, e pensar de forma diferente para evitar que outras pessoas tenham que sofrer, entre aspas, esta tentativa e erro toda e esta loucura que foi para mim, que foi muito desafiante e muitas vezes questionei se estava a fazer o caminho certo, se devia voltar atrás, e pronto. E aquilo que eu tento fazer hoje em dia é tentar encontrar formas e estratégias que ajudem outras pessoas a fazer o processo de forma mais eficiente. Excelente, excelente. E tocaste agora num ponto que é mesmo aqui o pivô para a minha próxima pergunta, Francisco, que é, tu disseste que durante o caminho também tiveste dúvidas às vezes, não é? Será que eu escolhi a direção certa? Será que é aqui? Neste momento, tu sentes que estás na área onde pertences? Ou seja, estás no sítio certo? Sentes que realmente pertences a esta área? Ou ainda sentes algum possível handicap da base inicial onde começaste? Como é que tu Não, vês não, a não. coisa? 100%. Eu, neste momento, sinto que estou exatamente onde devia estar neste momento, não é? Bom, Não sei o que é bom. que o futuro vai trazer, porque nós Nunca somos seres sabemos, mutáveis, é verdade. não é? E, portanto, se calhar daqui a 5 anos quero abrir um café com matrecos, não Ai, sei, gosto da mas ideia, ao, ainda por cima adoro matrecos, adoro a ideia. mas ao dia de hoje sinto que sim, sinto que tenho um propósito, sinto que executo o meu propósito, tiro muito prazer a fazer aquilo que faço, que são os meus desafios do meu dia a dia. Reclamo como toda a gente, todos nós continuamos a encontrar coisas que não gostávamos que fossem diferentes, mas se eu fizer o meu balanço no final do dia, eu sinto que entrego valor, sou reconhecido pelo valor que entrego, tenho um espaço de oportunidade, continuo a crescer, continuo a aprender, posso partilhar aquilo que aprendo com outros. Portanto, aqueles grandes valores que eu te falei que são importantes para mim, sinto que todos eles estão muito alinhados hoje em dia e, portanto, tenho essa oportunidade na empresa onde estou, na função que desempenho, e isso
isso é bastante bom. Continuo a ser extremamente inquieto, não é? Porque continuo a dar aulas na FEUP e na Porto Business School para ter uma experiência diferente. Continuo muito ligado às comunidades de produto e a fazer mil coisas. Sei lá, ainda hoje é o dia que se o João Moita me ligar a dizer preciso de ajuda na Product Weekend, não sei o que é, e eu só mesmo se não puder. Ou olha, preciso de trocar umas bolas, estou a pensar num novo conceito, só mesmo se não puder. Se o André me ligar a dizer que quer fazer uma nova coisa na One Man PM e faz sentido que eu colabore com ele, eu tenho dificuldade em dizer que não, e isso vem tudo daquela mente inquieta e da vontade Claro. de ter várias Interativa. experiências e de fazer coisas diferentes. Portanto, isso ainda continua lá, se calhar agora que estou a fazer 40 anos, e Pode vir outra fase. já Muito sinto bem. que se calhar tenho que começar a fazer escolhas, não é? E tenho que começar a reduzir o leque, não é, da abrangência, mas por enquanto sinto-me bastante bem a tocar aqui nestas coisas todas, porque no final do dia é isso. Quanto mais nestas coisas eu me exponho, mais pessoas diferentes eu conheço, mais perspectivas diferentes Claro. eu ouço, mais rápido eu evoluo e acelero e entrego mais valor. Ok, ok, excelente, excelente. E olha, uma pergunta provocadora aqui. O que é que tecnologia te deu que a saúde não te conseguiu dar? Isso é uma pergunta muito difícil de trazer. Portanto, há algumas coisas que são óbvias, não é? E logo à partida, a qualidade de vida, para mim, será aquela que é mais relevante e também é mais fácil de identificar. Portanto, efetivamente, eu tenho um work-life balance hoje em dia que não tinha enquanto trabalhava na saúde, porque o contexto também não o permitia. E aqui não estou necessariamente a falar de remuneração, estou a falar mesmo de qualidade do tempo que tenho disponível para fazer as minhas coisas e explorar os meus interesses, etc. Que era algo que era muito. Eu trabalhava em saúde, para começar, nunca tive só um emprego, portanto, como 90 e muitos por cento dos enfermeiros em Portugal. Portanto, o tempo que me sobrava para fazer as coisas que eu gosto e para explorar interesses era mais baixo. Hoje em dia eu tenho. Posso ter um dia mais agitado, uma semana mais desafiante, um dia que tenha que ficar um bocadinho até mais tarde a trabalhar, ou um fim de semana em que precisei de tirar partido de um dia calmo, sem reuniões, para pôr alguma coisa no papel. Acontece, claro, mas não tem nada a ver. Portanto, se precisar de tempo para mim, tenho tempo para ficar um domingo inteiro em casa sem fazer nada, não é isso? Não aconteceria nunca, no máximo uma manhã, uma tarde ou a noite para dormir e pouco mais. Portanto, essa é claramente a primeira coisa que eu trazia. A segunda é mesmo esta oportunidade de desenvolvimento. Ou seja, a área da saúde é uma área muito estática na forma como tu evoluís, cresces e desenvolves carreira. Portanto, a meritocracia é uma coisa que não é muito valorizada, infelizmente. Portanto, os modelos de progressão de carreira estão muito dependentes também do fator Estado e da dotação orçamental para a saúde. Portanto, a complexidade é muito grande e, portanto, não significa que nem sempre as melhores pessoas são aquelas que vão progredindo e recebendo mais reconhecimento e sentindo que há um desenvolvimento. E aqui, efetivamente, funciona de maneira diferente, que é os que estão melhor preparados, mais cedo ou mais tarde, vão progredir e aqueles que entregam mais valor vão ser reconhecidos porque o valor que entregam fala por eles, não é? Obviamente que ninguém trabalha sozinho e o valor que eu entrego é muito fruto do trabalho árduo das equipas com quem eu trabalho, mas se calhar posso recrutar um bocadinho disso para mim como se calhar a pessoa que faz acontecer ou que espicaça algumas coisas ou que os desafia a pensar diferente e portanto tenho esse sistema de mecanismo e de retorno, não é? E de sensação de que estou a progredir, que na área da saúde era, não é que não tivesse, mas era mais difícil de conseguir sentir isso. Pronto. Ok, ok, Portanto, essas excelente. são as duas grandes coisas. Grandes coisas. Ok, muito bem, fantástico. Olha, vou passar aqui para a nossa última pergunta. A nossa pergunta aqui da praxe, que é, sabendo aquilo que o Francisco de hoje sabe, o que é que tu dirias ao Francisco do passado, bem lá atrás, no início da sua carreira profissional? Primeira coisa que eu diria, acho que é ok tu queres fazer coisas diferentes em fases diferentes da tua vida. E acho que isto é um conceito que ninguém nos diz e, portanto, nós somos preparados desde o início para fazer uma determinada coisa. Isto causa muita frustração, que é, a determinada altura, tu escolhes
e essa escolha define-te o resto da tua vida. E, portanto, sabendo o que eu sei hoje, a minha primeira coisa era chegar lá e dizer, olha, escolhe o que for, é ok, se não gostares, podes fazer outra coisa qualquer. A segunda coisa é, não tenhas medo, vai em frente, se puseres intenção e se estiveres fiel aos teus princípios, consegues ter sucesso, onde for, a fazer o que quiseres. Portanto, isso também é uma segunda peça de informação que é importante. E a terceira é, se não estiveres a tirar partido, se não estiver a ser divertido, se não estiveres a aprender, se não estiveres a crescer, muda. Porque acho que também é outra coisa que nós temos. Portanto, é tudo à volta do mesmo, que é esta desconstrução de que mudar faz parte, e outra vez, há bocadinho eu dizia, o ser humano é um ser mutável, não é? Ao longo do tempo nós mudamos, redesenhamos-nos, aquilo que nós valorizávamos deixamos de valorizar porque o contexto mudou, e portanto, se nós mudamos e se tudo muda, e se o contexto muda, porque é que nós devemos estar presos àquela versão de nós que éramos há 2, 3, 10 anos atrás? Não tem mal nenhum. Há uma nova versão, não quer dizer que seja melhor, seja diferente, se calhar é só mais adequado ao momento em que estamos. Pronto, e essa acho que é a maior aprendizagem que eu fui fazendo, digamos. É essa. Excelente, excelente. Achas que o teu eu dessa altura te ia ouvir? Achas que ia receber os Eu conselhos? acho que sim, eu acho que o problema maior nunca foi ouvir, eu acho que foi nunca ter sido exposto a alguém com uma forma de pensar diferente. Por exemplo, não apontando dedos, como é óbvio, porque sou muito grato a tudo, mas a minha mãe trabalhou toda a vida dela no mesmo contexto. Foi funcionária pública na área da engenharia civil a vida toda. Trabalhou 40 e tal anos na mesma local, não é? Quer dizer, aquilo que era o meu contexto, a minha realidade era efetivamente esta. Tu escolhes uma profissão, uma missão, começas a trabalhar e está feito. Vais para ali, constróis a tua família, a tua vida, está tudo bem. E, portanto, quando eu comecei a perceber que há outras formas, não é? E que está tudo bem na mesma, está tão bem a minha mãe que se sentiu bem em fazer 40 anos de vida na sua função, com muito valor e com muito sucesso, como está bem uma outra pessoa que foi trocando e redesenhando-se e reinventando-se ao longo da vida. Portanto, eu acho que eu ouviria, simplesmente não tinha era ninguém que me dissesse estas palavras. Excelente, excelente. Ok. Francisco, muito obrigada por teres aceito aqui o convite, por partilhar aí a tua jornada, esses momentos, esses dias-chave, como tu trouxeste, que mudam, e essa um bocadinho da tua framework também que tu usas para hoje ajudar malta a andar assim, mais em linha reta e menos em zigue-zague. Sim, olha, antes de mais eu é que agradeço, foi uma conversa interessante e agora que tocaste nisso, acho que vou terminar, se calhar só a dizer e abrindo aqui a curiosidade e obviamente quem quiser explorar mais, eu estou disponível sempre dentro do meu tempo, que não é gigante, mas como já perceberam, eu tento estar sempre disponível, mas eu tenho usado desde há uns anos para cá, que roubei, entre aspas, à Tammy Race, um modelo conceptual que me tem ajudado em muitas coisas. Que é, eu penso sempre que 3 perguntas é que eu tenho que responder. A primeira é para onde é que eu estou a ir, a segunda é de onde é que eu venho e a terceira é o que é que eu faço a seguir. Portanto, e isto trouxe muita clareza, porque tudo aquilo que eu falava sobre gestão de carreira, próximos passos, como é que eu me oriento, como é que eu me organizo, de certa forma, quando eu encontrei quando tive a oportunidade de falar com a Tammy Race e ouvi esta perspectiva dela num contexto completamente diferente, tudo fez sentido para mim, que é, ok, aquilo que eu estou a dizer é, há uma primeira fase que é definir para onde eu vou, há uma segunda fase que é olhar para tudo o que eu fiz e perceber como é que eu tiro partido disso para me preparar para onde eu quero ir, e há uma terceira fase que é efetivamente como é que eu executo, como é que eu passo da ideia à execução, e portanto eu acho que arrisco-me a dizer para qualquer desafio, se nós tivermos clareza na resposta a estas 3 perguntas, o resto é aplicar com a intenção. Ok, malta, já tem trabalho de casa. Obrigada, Francisco. Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional.